Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Betinha Protestante. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, no seu último vídeo os relacionamentos já estão tão mecânicos que as pessoas vão preferir robôs no futuro. Você tocou em alguns pontos que eu já tinha refletido bastante, especialmente sobre interações com IAs. Sei que você já abordou parte desse assunto no último vídeo, mas se puder aprofundar mais nesse, seria muito interessante. Sinta-se livre para conduzir da forma que achar melhor. Eu já usei vários sites de chatbots de IA, Character AI, Janitor, Chai e etc. Eu conheço todos esses, tá, senhores? E eu vou deixar o nome deles aí no comentário fixado. Enfim, continuando. E algo que sempre chamou a minha atenção é que, quando você olha a aba de trending ou filtra por popularidade, os chats mais populares são voltados para o público feminino e quase sempre envolvem situações absurdas e muitas vezes com elementos quase criminosos. Exemplos reais: namorado mafioso que sequestra, bilionário tatuado que me mima, e além de cenários de traição pesada, relações com abuso sexual e até tendências incestuosas. Aquilo que você comentou sobre o apelo ao tabu fica muito evidente. Por outro lado, o que aparece como popular entre os homens é algo muito mais mundano, como esposa feliz me esperando em casa com meu filho, amiga revelando que me ama, ajudando a namorada doente. E existem absurdos também, da parte dos homens, claro, mas o topo das buscas masculinas costuma girar em torno do cotidiano. Parece que, para muitos homens, o comum já é suficiente. As demandas deles estão mais ancoradas na realidade. Ter alguém que os trate bem, que esteja ali, que ofereça afeto e estabilidade. Já do lado feminino, parece existir um movimento oposto. Não basta o suficiente. Precisa ser o que ela acha que merece. E esse merecimento tende ao infinito. Não basta namorar, precisa ser o cara foda. Depois precisa ser o foda com dinheiro e assim vai. Enquanto isso, para muitos homens, ter uma mulher que simplesmente corresponda às necessidades básicas de afeto e sirva a ele de um jeito funcional já seria o paraíso. É claro que, se tratando de IAs, estamos falando do campo da fantasia, mas acredito que as fantasias, tanto de homens quanto de mulheres, muitas das vezes acabam se projetando na vida real da pessoa, de forma consciente ou não. Isso é verdade, tá? E tem estudos psicológicos, meu Deus, toda psicologia é baseada nisso aí. Enfim, continuando. Queria ouvir suas opiniões sobre o porquê você acha que isso acontece ou se discorda completamente da minha conclusão aqui. Abraços do Bostil. E muito obrigado, Betinha Protestante, pela excelente doação e assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado. Assim vocês podem ajudar o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens e escolher um tema de vídeo livre para eu falar aqui, desde que siga as regrinhas que estão lá. Vocês também podem ajudar o conteúdo deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários. Como sempre, porque isso ajuda o algoritmo a recomendar esse conteúdo para mais homens, certo? Vamos a esse assunto. É muito simples, cara. A teoria, novamente, isso aqui é um empirismo que eu tirei de estudos, de observações, enfim, de todo o aparato empírico que eu já tive, toda a minha vida e tal. As mulheres elas tendem a escolher homens com tendências violentas e até a transgressão, porque esses homens, na verdade, eles têm uma capacidade, ou costumam ter uma capacidade de provisão e proteção maior. Então o cara que ele é um ex-presidiário, ou que ele é cabeça quente, ele é esquentadinho e tal, ninguém vai mexer com ele, todo mundo vai ter medo dele. Até a própria mulher que está atraída por ele, ela quer sentir uma pontinha de medo. Então é muito comum, e novamente, isso você não vai ver em censos, mas é uma coisa empírica que eu já observei. É muito comum que mulheres até provoquem homens para que eles sejam violentos porque ela quer testar. Então tem o cheat test que faz o cara perder o controle. E é muito comum em fantasias femininas, e você vai ver, se você entrar o suficiente no íntimo das fantasias femininas, você não precisa nem ir muito profundo. Você vai encontrar ali muito frequentemente um estereótipo de uma besta controlada. Um homem que ele é extremamente transgressor, ele é violento, ele é algum tipo de degenerado, e parece que a fantasia mais íntima feminina é domar esse homem, sabe? Ela quer ser
como na Bela e a Fera, sabe? Inclusive, a Bela e a Fera é um conto infantil que se popularizou entre meninas e mulheres. Você vai ver, cara, no best-seller, sabe? No best-seller de livro e até um dos filmes mais assistidos do mundo é aquele 50 Tons de Cinza, né? Você vai ver naqueles filmes do Del Toro, que são basicamente pro público feminino, fantasias eróticas femininas, como o novo Frankenstein que saiu aí, ou aquele lá, A Forma da Água, que inclusive quando esse filme lançou, começaram a vender brinquedos sexuais no formato do pênis, ou pelo menos inspirado no pênis do alienígena lá do filme A Forma da Água. E, cara, esgotou, ironicamente ou não, igual água. Porque no filme tem uma cena onde a mulher fala que o pênis dele... fala pra amiga, né, que ela transou com um alienígena, e eu disse que o pênis dele tem formato sei lá, de peixe, sabe? Parece sei lá. E aí uma loja decidiu fazer um brinquedo sexual feminino naquele formato, e meu irmão vendeu igual água, parceiro. Bizarro. Tem também aquele do Del Toro, como é que é, cara? O Nosferatu, né? Também. Parece que o Del Toro só faz filme, assim, monster romance, né? Com foco, assim, no erotismo mais profano feminino. Bizarro. Outro que gosta de fazer isso é o Robert Eggers, né? Na verdade, Nosferatu é do Robert Eggers. Ele também fez O Homem do Norte, O Farol, A Bruxa, que é muito, muito bom pra vocês entenderem o profano feminino de verdade, né? É engraçado. Então, na minha opinião, até... Assim, é responsabilidade das mulheres os desejos e fantasias que elas têm. Claro, vamos ser honestos aqui. Mas, até certo ponto, isso é uma programação instintiva biológica, entendeu? É tão comum quanto um homem ele gostar de uma mulher que tenha tendências à maternidade e aquele nível de inocência que remete à pureza, principalmente sexual. Então, o homem ele vai querer assim uma mulher que obedeça a ele, que siga o que ele diz e que não enche o saco. Daí ele vai querer aquele nível de ternura, doçura comum de uma mãe, realmente, né? Isso já foi explorado por vários psicólogos, isso é natural, é um processo de seleção sexual que, tipo, se funcionou com a sua mãe e ela conseguiu criar bem você até a sua fase adulta ou maturação sexual, isso é até uma teoria freudiana, onde ele desenvolveu até o complexo de Édipo em cima disso aí, a sua mente vai entender, essa mulher aqui, a minha mãe, ela teve uma maternidade funcional. Então, se eu procurar uma mulher semelhante a ela, os resultados também vão ser semelhantes. Então, é uma replicação de padrões, a evolução é assim, entendeu? A natureza, ela vê que uma coisa dá certo, ela tenta replicar isso aí. A genética é exatamente isso. Da mesma forma, a mulher ela vai ter algo com o pai também, onde Jung posteriormente vai desenvolver o complexo de Electra. Mas, obviamente, ambos esses casos são disfunções sexuais, tá? O complexo de Édipo e de Electra, eles são, assim, distúrbios até mesmo. São exageros de um processo natural, onde você vai querer uma mulher que tenha características maternais que remetem à sua mãe, daí a gente até desenvolve o waifuísmo dentro disso aí, e a mulher ela vai querer algo parecido com o pai. Só que, no mundo de hoje, tem muito pai ausente, parceiro. Muito pai ausente, a maioria, inclusive, dos jovens, meninos e meninas, são criados majoritariamente pela mãe ou totalmente pela mãe, sem pai. Tipo, eu diria que 85% da educação dada a crianças e adolescentes vem de mulheres. Não só professoras, como mães, tias, avós. Os homens eles estão ali com 15 a 10% da educação. É por isso que eu digo que a responsabilidade... As mulheres até dizem, os homens estão abandonando os filhos, os homens estão batendo nas mulheres, os homens são horríveis e não sei o quê. Daí eu mostro os dados, cara, 88% dos professores no Brasil são mulheres, entendeu? Já, segundo o próprio IBGE, mais de 50% dos lares são chefiados por mulheres. Mas eles falam chefiados em questão econômica, do tipo quem ganha mais e quem gere as contas da casa. No quesito educação, as décadas, gerações que a educação é majoritariamente dada por mulheres, mães, tias, avós, o que seja. Então, tipo, se as mulheres não estão gostando do comportamento dos homens atual, é porque, porra, elas erraram em alguma coisa, né? Mas é aquele negócio, responsabilidade, ninguém quer assumir. Mas, enfim. Então, o que sobra? Veja, o ser humano ele é biopsicossocial, como o Pleiter Pontes, que frequentemente vem aqui no canal fazer lives, ele sempre fala e é um fato, tá? Qualquer psicólogo, terapeuta de respeito, ele vai admitir realmente. O ser humano ele é biopsicossocial, ele é uma tríade e a formação humana
ela vai ter influência da sociedade, do meio ali, a influência que a pessoa sofre, da biologia, que são os instintos, a programação genética, enfim, e da psicologia do indivíduo, que é como se fosse o jogo de dados ali. É o que faz de você você. Sabe aquele tipo de coisa que ninguém te ensinou, não parte dos seus instintos, é como se fosse o que você é, sabe? O seu espírito, aquilo que nasceu com você, é a sua individualidade, entendeu? É sua psicologia, sua mente, cada um tem a sua. Então, são essas três coisas que formam o ser humano. Então, socialmente, as mulheres não estão tendo pais presentes. E quando tem, raramente são funcionais. Então o que é que sobra? Tira a parte social aí na questão de seleção sexual. Ela não tem a referência de um homem funcional dentro de casa. Sobra o quê? A parte psicológica, que é a individualidade dela, o que ela vai gostar em um homem que nasceu ali com ela, esse tipo de coisa que não se consegue rastrear, sabe? Tipo, por que você gosta de berinjela e seus pais, seus avós nunca gostaram? Nasceu com você, é meio que o jogo de dados da natureza, é aleatoriedade. Isso todo mundo tem. Tira-se o social, sobra o psicológico e sobra o quê? O biológico. O que é que nós temos de informação biológica de homens atraentes para as mulheres? Cara, os homens das cavernas, porque foi onde nós, seres humanos, passamos a maior parte do tempo em processo de adaptação. Tá? Nosso cérebro não sabe que estamos no século XXI, na era da internet, na era da civilização, na era do policiamento. Nosso cérebro acha que está ainda na era do gelo, sabe? Que foi o período onde a nossa última evolução Pokémon aí, o Homo sapiens sapiens, passou a maior parte do tempo. Até porque a Revolução Industrial realmente que mudou por completo há menos de um século e meio atrás, cara. 1890, ali 130 anos atrás, entendeu? Então, em comparação ao tempo que estamos expostos aqui na Terra, o período civilizado, como conhecemos, ele é muito recente. Até mesmo se a gente voltar, sei lá, para a civilização grega, 2000 anos atrás. Isso é muito pouco. Então, a informação que nós temos realmente de homens atraentes na mente feminina são homens que precisavam sobreviver num mundo extremamente perigoso, selvagem, cheio de violência. Então eram homens realmente violentos ou com tendências violentas. Então, o social, a educação, a civilidade, a civilização, ela vem para controlar os instintos do ser humano. Tá? Então, assim, uma criança ela nasce sem informação social nenhuma, ela nasce cheia de instintos. É por isso que a criança é mimada, chora por qualquer coisa, é egoísta, é emotiva, é normal, crianças são assim. Então, qual o papel dos pais? Ir lá e domar esses instintos da criança e ensinar a criança a controlar esses instintos para que ela seja uma cidadã funcional e amadureça, não é? Agora, você tira o pai da educação de uma menina ou de um adolescente, tira ali o fator social, que é para controlar o psicológico e o biológico, geralmente, né, na tríade humana. Cara, o resto vai correr solto, entendeu? E qual a informação que nós temos de homens atraentes na cabeça das mulheres? Uma parada totalmente ancestral, arcaica pra cacete. Uma coisa primitiva. E você vai ver esse arquétipo, ou até estereótipo, dentro dos romances femininos, da erotização feminina, dos chatbots de IA que elas usam. E elas usam mais do que homens, tá? Elas usam ostensivamente essa porra. E vocês acreditam que não. Isso é coisa de incel, de nerdola, de homem trancado no quarto. Cara, repito, vai no Janitor AI, no Chai em especial, vai no Character AI e bota lá realmente o que o Betinha Protestante aqui mostrou. O Janitor AI, ele inclusive tem como você filtrar se é female POV ou male POV, que é o quê? Ponto de vista masculino ou ponto de vista feminino, ou seja, quem é o usuário, entendeu? Se o usuário é feminino ou masculino. Se você bota lá o ponto de vista feminino e bota por popularidade para ver quais são os chatbots que são mais populares, cara, você só vai ver bandido, traficante, mafioso, homem que te odeia, homem que te bate, homem abusivo. Você vai no Chai também. Porra, o Chai, ele como o nome sugere, ele é oriental, se eu não me engano é chinês. E como vocês sabem, a China está com uma baixíssima taxa de natalidade. Tem um movimento feminista lá muito parecido com o coreano também, que as mulheres elas estão fazendo celibato. Então ele só vai ter chatbot pra mulher, cara. E aí é sempre essa mesma coisa. Máfia boss, homem que te bate, homem que te odeia, homem que é seu inimigo. Cara, é bizarro, é bizarro. E aí, cara, vamos até falar sobre essa polêmica recente, que inclusive foi estourada por conta do imbecil do Calvo do Campari, mais uma vez fazendo merda, padrão, né? Eu já esperava isso desse cara desde a primeira cagada.
E aí tá tendo mais uma cruzada contra o feminicídio. E agora focado na Red Pill, né? Focado em homens que falam essas coisas aqui. Só que veja o que é engraçado. Pesquisas oficiais do governo mostram que a maior parte dos casos de feminicídio são cometidos por homens que já têm passagem pela polícia, com histórico criminal, com histórico de violência. Esses homens, eles são selecionados pelas próprias mulheres justamente por conta dessa característica. Então, o que essa cruzada contra o feminicídio não fala é que se o padrão de seleção sexual feminino fosse um pouco mais funcional, os feminicídios cairiam por mais da metade. E, tipo, a gente sabe que isso é histeria, tá? A gente sabe que isso é histeria, é a mídia tentando engajar, fazer farm de engajamento mesmo, criar polêmica e sensacionalismo, porque feminicídio do ano passado não passou de 1.500. Já os homicídios de homens foram, assim, 35 mil, entendeu? Isso porque no Brasil tem mais mulher do que homem, né? São 104 milhões de mulheres e homens acho que são 100 milhões. Não, 98,5. Acabei de olhar aqui no Google e de mulheres é 104,5. E aí tem aquele argumento, né? Ah, não, mas as mortes dos homens são causadas majoritariamente por outros homens, já as mortes de mulheres também são causadas por homens. Então é uma questão sexista aí. Quando isso é mentira, tá? É mentira. Na verdade, se você olhar a porcentagem de mulheres que matam homens, é assim, entre 3% e 6%, não tem um dado muito preciso a respeito disso, porque não está na pauta política, entendeu? Isso iria contra a narrativa do governo e do mainstream no geral, que é para proteger mulheres. Mas quando você joga 3 a 6% ali, nessa margem de erro aí, que é a porcentagem de mulheres que matam homens, em cima de 35 mil, que é a morte por homicídio de homens no Brasil, isso dá mais do que 1.500, 1.300, que é a média aí de feminicídio no Brasil por ano. Lembrando que feminicídio não é só homem matando mulher, tá? 80% dos feminicídios geralmente é homem matando mulher. 80% a 90%. O resto é de mulheres matando outras mulheres, familiares ali ou não, ou até mesmo dentro de relacionamentos lésbicos. Então, essa porra toda é pautada numa mentira, cara. Mentira, tá? Mas você não vai achar facilmente esses dados. Por quê? Porque, obviamente, os órgãos públicos oficiais, eles não querem que isso vaze. Mas eu vou deixar uma das fontes, tá? Uma das fontes aí na descrição e no comentário fixado, se vocês quiserem verificar, para vocês verem que eu não estou tirando isso do meu rabo. Então, essa outra realidade de que a maior parte dos homens que cometem feminicídio já tem histórico de violência ou até mesmo passagem pela polícia, é uma coisa que responsabilizaria as mulheres. E elas são absolutamente avessas à responsabilidade. Isso jogaria a responsabilidade da própria seleção sexual delas sobre elas mesmas. Mas elas não querem ter responsabilidade nem sobre isso, entendeu? Então elas se preocupam muito mais, não só as próprias mulheres, mas também o governo e toda a mainstream se preocupam muito mais em vitimizar as mulheres, mantê-las com medo e gerar uma narrativa de que elas são coitadas, mas não querem resolver o problema. Porque o que realmente resolveria esse problema é um processo de educação de mulheres a não se relacionar com esse tipo de homem. Porque, veja, punição contra feminicídio já existe largamente, largamente. A lei já sugere que a vida da mulher vale mais do que a vida do homem, porque tem agravante contra feminicídio. Já tem delegacia da mulher, tudo que o governo, tudo que o Estado consegue fazer para desincentivar o feminicídio já está sendo feito. Não tem mais o que fazer, entendeu? Inclusive tem muitos homens, cara, muitos homens que concordam com castração química para estuprador ou até pena de morte para cara que comete feminicídio. E, ironicamente, muitas mulheres, talvez até maioria, são contra o agravamento a esse ponto. Então, assim, a grande verdade é que o homem que ele já é convicto, sabe, que ele não tá nem aí para a lei, ele vai cometer o crime independente da punição, porque ele tá num momento de raiva, porque ele não consegue se controlar, porque ele é disfuncional, ele é doente. Então, pode botar qualquer punição, não vai diminuir. O que vai diminuir de fato é a prevenção, uma mulher nem se associar a um homem desse. Mas como é que se faz isso? Através de um processo educacional. Quem fazia isso era o pai na família nuclear, mas adivinha quem vem com narrativas de destruição da família nuclear, a destituição do pai como líder familiar, do homem ali, né? A narrativa antipatriarcado. Quem vem com isso? O feminismo. Mulheres. Então você vê como elas, assim,
elas estão criando cobra pra morder elas, entendeu? Estão procurando sarna pra se coçar, cara. E engraçado, aí elas tentam vir com esse negócio de tem que criminalizar a Red Pill porque é discurso de ódio e tudo mais. Porra, olha o que a gente tá falando, velho. Nós estamos, ironicamente ou não, mais preocupados com o bem-estar das mulheres, tentando realmente resolver o problema, indo na raiz da coisa, do que o próprio governo, ou do que os próprios feministas, ou do que as feministas, ou do que qualquer outra organização, ou grupo, ou movimento, não que a Red Pill seja um movimento, né? A gente sabe muito bem que é só um processo empírico de investigação e mudança de paradigma em relação ao que se vê da realidade. Cara, isso realmente resolveria os problemas, entendeu? É o que realmente diminuiria os feminicídios, diminuiria as agressões contra mulheres. Porque o que o governo pode fazer para agravar as penas e desestimular esse tipo de coisa já está sendo feito. O que mais pode ser feito? É só pena capital, né? Mas a galera parece que não quer acelerar esse ponto. Por quê? Porque resolveria o problema. Se resolver pena capital, resolve o problema, né? O cara já sai da sociedade ali e evolui a óbito, como nós sabemos muito bem, e quem evolui a óbito, quem não está na Terra, não comete crime. E geralmente esse tipo de pena capital, veja só, é mais sugerido por homens, o que inclusive é mais perigoso para eles, para você ver como eles estão até mais ao lado das mulheres do que parece, ou do que elas querem sugerir. Porque é mais perigoso para o homem o agravamento de punições contra esse tipo de coisa, porque o cara pode ser falsamente acusado. E falsas acusações são bastante comuns, tá? Mais até mesmo do que os censos mostram, porque tem muita falsa acusação que não chega nem a gerar BO, mas destrói a vida do cara. Ou seja, não vai para os censos, não vira realmente dado oficial. E a gente sabe também que a política de gênero não quer deixar isso escapar, né? Então eles abafam bastante esses casos de falsa acusação, porque isso não vai a favor da narrativa, entendeu? Não vai a favor das intenções. A gente sabe que isso acontece, tá? É só você conversar com qualquer delegado ou com um perito criminal, qualquer um que você conhece aí, ele vai corroborar com isso. Não tome minha palavra como verdade. Façam o teste. Então parece que realmente, cara, a mídia, o governo e as próprias mulheres não querem resolver o problema, sabe? Querem manter o problema acontecendo para poder reclamar a respeito, para justificar mais recursos e vitimismo. E a gente sabe que, querendo ou não, essa é um comportamento tipicamente feminino. Você vê isso no micro também, mulheres individualmente se comportando dessa forma. E cara, eu tô dizendo isso, por incrível que pareça, porque isso é melhor para as mulheres. Eu não vou mentir, eu não estou realmente preocupado com o bem-estar das mulheres. Nem com dos homens, na verdade. Eu estou preocupado com o meu bem-estar. Mas falando honestamente, tá, pragmaticamente, de uma forma lógica, sobre o que resolveria o problema, essa é a minha opinião, mais lúcida possível. É isso que eu realmente acredito. Então, de fato, aonde você for, principalmente se você teve algum nível de curiosidade para entrar realmente no íntimo das fantasias femininas, você vai ver uma crescente atração, sensibilização, erotização, sensualização até mesmo de homens tipicamente violentos, tá? Séries como 365 Dias que estouram por aí, livros e filmes como 50 Tons de Cinza, chatbots de inteligência artificial que pertencem àquele estereótipo de homem rico, alto, bonito, tatuado, violento, controlador, obsessivo. Onde você vai, cara, você vai encontrar esse estereótipo, que é justamente o tipo de homem que é mais violento, entendeu? Então, assim, ninguém quer ir na raiz do problema. Ninguém quer falar honestamente, responsabilizar quem tem que ser responsabilizado, entendeu? E falar o seguinte: essas mulheres precisam aprender a selecionar homens melhor. Essas mulheres precisam ser educadas a ter aversão e não atração a homens com tendências violentas. Agora, me digam vocês que acompanharam até o final aqui nos comentários, eu estou errado? Eu sou maluco? Eu sou misógino por falar isso? Porra, no meu mundo, esse tipo de conselho é o que um pai e uma mãe funcionais que amam a sua filha vão dar para ela, entendeu? Isso está muito mais associado ao amor do que ao ódio. Mas virou 1984 nessa porra, né? Como é que é dito no livro? O Aldous Huxley lá escreveu, como é que é? Amor é ódio, guerra é paz, mentira é verdade, a porra tá toda degringolada. Estão pegando o 1984, em vez de ser um livro de ficção, estão usando como um manual de instruções, porra. E aí depois querem criminalizar, porra, Red Pill, né? Um bando de cara que fica falando na internet, enquanto os malucos que estão realmente matando essas mulheres já tem aí histórico de violência, tem convicção de crime. Se você perguntar pra eles assim...
O que você acha da Red Pill? O cara vai perguntar, que porra é essa? Você acha mesmo que o MC Latrocínio, o Zé Droguinha da Boca vai ficar assistindo porra de vídeo, pô, que precisa de um nível intelectual até maior? Porque a gente sabe, né? Todo bandido é burro. E eu não tô tirando isso do rabo, não. Isso é um fato, tá? Tem pesquisas que mostram realmente que homens que tendem à criminalidade, eles têm baixo nível educacional. Então o cara não vai, porra, entrar numa comunidade que discute esse tipo de coisa. O cara não tá nem interessado nessa porra. Ele tá interessado em encher a cara, usar droga, comer mulher e falar merda, falar de futebol, de jogo, dessas potaria aí. Bandido é burro, porra. Bandido não tá aqui, entendeu? E a maior parte dos caras que cometem esses crimes aí de agressão e feminicídio, porra, são bandidos, bandidos burros, de baixo QI, não estão aqui, entendeu? Mas foda-se, né? É aquela coisa da narrativa, é a perseguição mesmo, o aumento da censura, o governo aí atual. Ele tá interessado nisso, em controle de comunicação, de discurso, e foda-se, cara. É o que vai rolar mesmo. Pra mim, acelera. Eu tô voltando pra Austrália mês que vem, então que se foda. E o último que sair que apaga a luz, certo? Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Que é o Coruja. Até mais.